Então, eu vou começar, antes de eu me apresentar, eu vou começar agradecendo, né? Agradecendo a todos vocês que estão aqui comigo hoje nessa noite de quarta-feira. Essa é uma semana especial, né? A gente, né, especial no sentido de a gente teve a perda aí do Aaron Beck na segunda-feira, que é um gênio, e tudo que eu vou falar aqui hoje passa pelo raciocínio dele, pela genialidade dele. Então, assim, o meu objetivo hoje é poder trazer para vocês a base da terapia cognitiva comportamental para aplicação clínica, tá? Então, assim, eu sou Fernanda Coutinho, então, aqui me apresentando, eu sou a Fernanda Coutinho. Eu tenho 20 anos aí de prática clínica e fiz mestrado, doutorado, muito com a intenção de dar aula, né? Eu entrei na pós-graduação, né, com esse desejo, com o desejo de me tornar professora, mas eu já estava na clínica, eu já atendia, então o meu mestrado e o meu doutorado foram em intervenções clínicas para tratar transtorno de ansiedade generalizada. O que eu amo fazer nessa vida é estar no meu consultório atendendo pessoas. E a outra coisa que eu amo fazer nessa vida é estar aqui com vocês, podendo passar todo esse estudo, todo esse conhecimento, toda essa dedicação que eu tenho dentro do meu consultório para que vocês possam ajudar outras pessoas, né? A gente está vendo aqui, né? Tem gente de vários estados. Eu não consigo, né? E nem quero, na verdade, dar conta disso tudo. Eu quero que a gente tenha mais pessoas levando a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a terapia com melhor base, né, de evidência para a maioria dos transtornos. Então, a gente poder levar isso para mais pessoas, eu acho que o futuro é essa terapia baseada em evidência, que vai ter sempre como base a TCC, por mais que a gente vá modificando, algumas coisas vão sendo acrescentadas, vão sendo reorganizadas, mas é nisso aí que eu acredito, tá? Então, o meu objetivo hoje, eu quero sair daqui hoje com a certeza de que vocês conseguiram entender o raciocínio por trás da teoria, porque quando a gente entende a teoria, a gente consegue usar isso no nosso consultório de uma forma que faz muito mais sentido, tá? Então, hoje a gente vai falar dos primeiros passos da TCC, né? Então, assim, quais são os primeiros conceitos que a gente precisa entender para nos considerar terapeutas cognitivos comportamentais, para até poder dizer isso não é para mim. Eu acho que a gente tem que entender a base da terapia cognitivo-comportamental, e para a gente entender essa base, né, a gente vai estar falando aí no início de alguns conceitos importantes, depois a gente vai trazer aí alguns objetivos terapêuticos, afinal, a terapia cognitivo-comportamental trabalha em cima de objetivos. Depois eu vou trazer algumas ferramentas para que a gente possa atingir esses primeiros objetivos, né? Dado que a aula de hoje é uma aula com muito foco na base, com muito foco no início aí do tratamento, um início que vai ser levado por todo o processo terapêutico, e no final a gente vai abrir para grande discussão. Então, vamos lá. Então, qual é a base de sustentação da TCC, né? O que sustenta essa abordagem que vem crescendo e crescendo e crescendo a cada ano e tomando um espaço gigantesco, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela foi desenvolvida pelo Aaron Beck, que, como eu disse para vocês, aos 100 anos, faleceu nessa última segunda-feira, e deixou um legado incalculável em termos de conhecimento, em termos de ciência, quando a gente pensa na psicologia. Na verdade, ele é médico, ele é psiquiatra, e isso já faz a gente ir entendendo algumas coisas dentro da abordagem, né? Então, lá na década de 60, um médico que fazia, na verdade, residência em neurologia e trabalhava com pesquisa. Então, ele é um pesquisador, tá? De carteirinha, digamos assim. Então, ele começou a pesquisar o que, na época, se usava para trabalhar com pacientes deprimidos, que era a psicanálise. Ele saiu da residência de neurologia e foi fazer uma parte dessa residência na psiquiatria, como
estágio obrigatório. E dentro desse estágio obrigatório na psiquiatria, ele começou a estudar a psicanálise. E ele começou a pesquisar, porque ele tem, né, e tinha essa veia muito de pesquisador, então ele começou a pesquisar conceitos da psicanálise em pacientes deprimidos. E nesse início desse estudo dele, né, dentro da universidade, ele foi percebendo, ele foi se dando conta de que os pacientes deprimidos tinham uma forma de funcionar, um discurso muito semelhante, tá? Então, ele começou a entender ali que as pessoas acreditavam em coisas muito distorcidas da realidade, do que ele conseguia, na hora que ele ia buscar evidências na vida daquela pessoa, que ele conseguia encontrar evidências. Então, ele percebia que o paciente deprimido tinha um olhar para o mundo, um olhar para si próprio muito negativo. Ele falou, opa, então peraí, né? Eu estou entendendo aqui que existe um sistema que é distorcida e que mantém as pessoas nesse estado de humor deprimido. Tá? Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental começou com um estudo de um transtorno, de uma doença. Então, todo o início da abordagem, e quando eu falo início, porque as coisas mudaram nos últimos anos, mas todo o início da abordagem, né, da fundamentação teórica, tem como base o tratamento de uma doença mental, que no caso era a depressão. E depois ele foi pesquisando outros transtornos dentro dessa mesma perspectiva de que as pessoas com transtornos mentais têm uma forma de pensar, têm uma forma de se ver no mundo e tem uma manutenção disso, que é o que mantém o transtorno. Então, quando ele entende que as minhas crenças, a minha forma de pensar me mantém num transtorno, ele fala, opa, então se eu conseguir mudar a forma dessas pessoas pensarem, se eu conseguir ajudar essas pessoas a reestruturarem, talvez eu consiga fazer com que elas melhorem, com que os sintomas diminuam. Tá? Então, assim, vamos pensar uma pessoa que tem uma crença de não ser boa o suficiente. Eu não me considero boa o suficiente. Eu tenho isso como uma crença a meu respeito. Eu crio algumas regras a partir daquilo que eu acredito, tá? Então, assim, Krubeck, quando a gente acredita em coisas relacionadas a nós mesmos, ao mundo e aos outros, a gente passa, a partir dessa crença, a construir um sistema de regras para viver nesse mundo que eu acredito, né? Então, se eu acredito que o mundo é de uma determinada forma, como eu vou agir nesse mundo? Quais são as regras que eu vou entender que são importantes para eu funcionar nesse mundo? E isso é construído lá no início da infância. Isso é construído até lá o início da adolescência e é mantido a partir de uma série de formas da gente processar o pensamento. Vou explicar para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, né? Então, se eu tenho uma crença de que eu não sou bom o suficiente, e eu penso, cara, eu não quero me sentir insuficiente. Eu não quero me sentir menos que os outros. Aí eu penso, peraí, se eu trabalhar com muito afinco, se eu me dedicar muito, se eu buscar ser o melhor, talvez eu me sinta bom o suficiente. E aí, a partir daí, eu vou criar um modo de funcionar, que vai ser um modo próprio desempenho. Porque se eu não quero me sentir insuficiente, se eu entendo que eu preciso agir de forma perfeita para me sentir capaz, para me sentir bom, e eu sei que eu só vou conseguir isso se eu for muito rígido na forma de lidar com o mundo, é isso que eu vou fazer.
E é importante a gente entender que esse raciocínio, no geral, ele é criado, como eu falei para vocês, lá na infância. Então, é um raciocínio muito infantil. O que eu quero dizer com isso? Vamos construindo o raciocínio juntos aqui, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo com isso que a criança, vamos pensar numa criança, a criança, ela é muito tudo ou nada. Ela é muito ou é isso ou é aquilo. Né? A criança ela não tem uma capacidade ainda, até neurológica, de flexibilizar. Então, as coisas são como são. E é nessa fase da vida que a gente cria crenças importantes a nosso respeito. Então, a gente acaba criando crenças importantes ao nosso respeito num momento de vida em que a gente é muito rígido, muito 880. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida adulta. Por quê? Porque a gente cria essa forma de funcionar, a gente cria essas verdades ao nosso respeito, lá na nossa infância. A gente vai mantendo isso, e eu vou explicar para vocês como. E a partir disso, a gente vai agindo. E a gente não para reformular de tempos em tempos. Eu brinco com os meus pacientes que a gente não aperta o F5. A gente não tem esse chip do F5 do computador que atualiza o programa. Então, a gente não vai atualizando de tempos em tempos que o cenário mudou, que a vida mudou, que as coisas mudaram. A gente continua agindo, acreditando nas mesmas verdades que a nossa cabecinha infantil ou adolescente criou lá no início da nossa história. Então, vamos lá. O Beck, estudando a depressão, né, e depois os demais transtornos, ele entendeu assim, ó, como eu falei para vocês, as pessoas deprimidas têm uma forma de pensar muito negativa. Essa forma de pensar negativa está relacionada a um sistema de crenças, que, na verdade, é um sistema muito complexo, porque o que forma as crenças do indivíduo? É uma teia muito complexa de fatores que ajudam a gente a formar as nossas crenças, tá? Então, a formação das crenças, ela é multifatorial, digamos assim. Então, a gente tem um temperamento, a gente tem um meio, a gente tem uma genética, a gente tem um contexto, a gente tem as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente tem uma série de fatores que vão contribuir para a formação das nossas crenças e para a manutenção das nossas crenças. Então, eu vou explicar agora para vocês cada nível de cognição, porque entender cada nível de cognição vai ajudar vocês, aqueles que querem ser psicólogos clínicos ou aqueles que já são psicólogos clínicos e que trabalham com TCC, vai ajudar vocês a entenderem, assim, se eu entendo o que é uma crença central, se eu entendo como uma crença central é formada, se eu entendo o que está por trás da formação da crença central, eu consigo identificar quando eu acesso ela no consultório. Eu consigo fazer as perguntas certas para identificar as crenças no consultório. Porque isso é muito difícil, eu sei que é muito difícil. Por isso que hoje eu quero esmiuçar esse raciocínio aqui com vocês, porque eu entendo que vocês construindo esse raciocínio vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Então, o que são as crenças centrais, tá? Vamos entender assim, ó. As crenças centrais, elas são as mais profundas, tá? Elas são as nossas raízes. Ela é aquilo que a gente acredita de mais profundo na gente. E a gente tem crenças a respeito de nós mesmos, a gente tem crenças a respeito das pessoas e a gente tem crenças a respeito do mundo, tá? Vamos entender aqui, a gente tem crenças positivas e crenças negativas. Então, eu tenho crenças positivas a meu respeito e crenças negativas a meu respeito. Tá? Agora, o Beck, lá na década de 60, trabalhando como médico, pesquisador e estudando os transtornos, o foco dele era 100% nas crenças negativas. Por quê? Porque ele entendia e entende-se até hoje que são as crenças negativas que mantêm os transtornos, tá? É quando elas são acionadas. E é claro que existem diversos fatores para acionar uma crença negativa.
dependendo da sua vulnerabilidade, você pode acabar desenvolvendo um transtorno. Tá? Então, você pode ter uma crença negativa a seu respeito e não ter nenhum transtorno. Tá? Então, você pode ter crenças negativas e não ter transtornos psiquiátricos. Porém, as crenças negativas, no geral, prejudicam a nossa forma de se ver no mundo. Tá? E por isso que é tão importante a gente trabalhar essas crenças negativas, porque elas, na grande maioria das vezes, prejudicam a maneira como a gente se vê no mundo, como a gente vê as pessoas no mundo, e isso acaba causando dor emocional. Não necessariamente um transtorno emocional, mas uma dor emocional, que é o que faz o paciente buscar a terapia. Então, vamos lá. Se eu crio uma crença negativa na minha vida, vamos pensar assim, ó, a gente está falando de uma crença aqui, eu tenho uma crença de incapacidade, tá? Então, por uma vulnerabilidade psicológica, por um temperamento, por o meio que eu vivo, eu vivi num meio muito competitivo, vamos imaginar aqui, né? Então, eu vivi num meio muito competitivo, e eu, enquanto criança, não entendia que que eu vivi num meio muito competitivo. Mas, enquanto criança, era aquilo que eu tinha. Eu não tinha... Criança não compara. Criança não compara. Pensa um bebê, uma criança de até 3, 4, 5 anos, ela não tem esse poder de comparação. Para ela, é o que os pais dizem. É o que os cuidadores dizem. É o que o meio que ela vive diz. Ela acredita naquilo. Ela não tem base de comparação. Então, assim, ela não consegue flexibilizar. O que isso significa? Significa que se, na minha infância, eu tive pais muito duros, muito rígidos, e eles chegavam em casa dizendo: esse seu trabalho está horrível, a sua letra está horrorosa, você nunca vai ser ninguém na vida. Pensem nisso para uma criança. A criança, ela não tem a capacidade de ouvir uma frase dessa, ouvir críticas como essa dos pais e pensar: meus pais não sabem o que estão dizendo, meus pais estão sendo muito duros, meus pais estão cansados, estressados, estão falando coisas que não são corretas ou que eu não preciso levar em consideração. Não! A criança escuta isso dos pais e pensa: se o meu pai está dizendo que eu não vou ser ninguém na vida, se o meu pai está dizendo que eu sou burro, é porque eu sou burro. A criança não flexibiliza. Então, eu aí vou criando um sistema de crenças, ok? A partir do que eu tenho ali no meio, a partir do meu temperamento, a partir de uma série de fatores, eu vou criando o meu sistema de crenças. Mas é importante a gente entender assim, olha, é muito duro a gente acordar de manhã. Isso é duro para nós adultos, imagina para as crianças. É muito duro a gente acordar de manhã pensando: eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, se, assim, eu não sou digno de amor, afinal de contas, se meus próprios pais não me amam, é porque quem vai me amar nessa vida? Se eu não me sinto amado pelos meus pais, quem vai me amar nessa vida? Então, o que acontece é que eu vou ouvindo essas coisas e vou acreditando nelas, mas elas são muito duras de serem sentidas. Então, entendam esse raciocínio, tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai lá e cria regras, afirmações, pressupostos para ajudar a gente a lidar com essas crenças nucleares, com essas crenças centrais tão doloridas. Então, eu penso assim: já sei, vamos pensar aqui na cabeça da criança, né? Já sei. Se eu for a filha perfeita, se eu fizer tudo pela minha mãe, se eu disser sim para todo mundo o tempo todo, talvez eu me sinta amada. Se eu for a melhor aluna da escola, se eu passar para a melhor faculdade, então eu vou me sentir boa o suficiente. E aí, quando eu crio essas regras, né? Se eu tenho amigo, dizer sim o tempo todo, eu preciso aceitar qualquer condição, eu vou me sentir amada. E é isso que eu quero. Eu quero me sentir amada, eu quero me sentir pertencendo, eu quero me sentir boa. E aí eu vou lá e crio o meu sistema de crenças,
tá? Subjacentes, as minhas regras. E aí, a partir dessas regras, eu vou criar estratégias comportamentais. Eu vou criar formas de agir no mundo para me manter me sentindo bem, porque eu não quero acordar todo dia de manhã e me sentir vulnerável, me sentir frágil, me sentir não digna. Eu não quero. Então, eu vou criar estratégias para que eu possa começar a me sentir melhor. Então, eu vou lá e estudo muito, e sou a melhor aluna, vou lá, tudo que os meus amigos pedem, eu faço. E assim eu vou me mantendo, me sentindo como? Me sentindo capaz, me sentindo amada. Ok? E é importante a gente entender que, olha, prestem atenção nesse raciocínio, porque isso é importante, tá? Enquanto eu estou lá no modo de funcionar, tá? No meu modo de funcionar, dizendo sim para todo mundo, aceitando tudo que as pessoas colocam, ou me dedicando muito, virando a noite estudando e conseguindo bons resultados, eu penso, eu sou capaz, eu me sinto bem, eu me sinto, né, positivo ali no mundo. A questão é que muitas vezes acontecem coisas pequenas que derrubam a gente, que derrubam a pessoa. E o que é isso? Essas coisas pequenas é exatamente, podem ser pequenas ou não, tá? Mas são coisas que, na verdade, acionam a nossa crença subjacente. Vou dar um exemplo. Eu não me sinto digna de amor. Eu não acho que eu mereço ser amada. Afinal, eu cresci numa família em que a minha mãe, a cada prato de comida que eu não comia inteiro, ela dizia que não me amava. Se você não comer a comida toda, a mamãe não te ama mais. Se você não for na casa da vovó com a mamãe não te ama mais. Então, eu cresci entendendo que a minha mãe, que todos dizem que é a pessoa que mais me ama no mundo, pode deixar de me amar a qualquer momento. Quem vai me amar? Então, eu não me sinto amável, no sentido de digna de ser amada. Mas eu queria uma regra. Se eu estiver sempre em relacionamentos, se eu estiver sempre rodeada de pessoas, eu vou me sentir amada. E aí eu vou num modo de funcionar, eu crio estratégias comportamentais que me fazem me manter desta forma. Sempre rodeada de gente, sempre namorando, não importa se eu estou feliz com aquela pessoa, se aquela pessoa me faz feliz ou não me faz feliz. O que importa é que eu tenho alguém. Porque isso é que tem valor para mim. E aí, um belo dia, mesmo fazendo tudo pelos, mesmo eu me dedicando muito, mesmo eu aceitando coisas que eu até acho que eu não deveria aceitar, mas, poxa, eu quero me sentir amada. Mesmo assim, um dia, alguém não me convida para uma festa, um namorado termina comigo. Nessa hora, o que que acontece? A minha crença é acionada. Essa crença que estava adormecida. E por que que isso é importante? Porque muitas vezes o paciente chega no nosso consultório com algumas crenças acionadas, algumas regras acionadas, e por isso ele foi buscar ajuda, e outras adormecidas. E aí acontecem coisas na vida dele durante o processo terapêutico que fazem com que aquela crença passe a ser acionada. E eu estou dizendo isso para que vocês possam entender a base, tá? Então, nós temos crenças e nós temos regras que muitas vezes, por nós estarmos funcionando a partir dela, ela não aparece para a gente com tanta força. Ok? E ela vai aparecer com força quando algo nos desestabilizar. Tá? Então, nós temos esse sistema de crenças subjacentes e o terceiro nível de cognição, que não aparece no nosso consultório num primeiro momento, que as pessoas leigas, digamos assim, que são as pessoas que não estão em terapia cognitiva comportamental, não têm acesso de cara, são os pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos, eles têm como base as nossas crenças positivas e negativas. Lembrem disso, nós temos crenças positivas e negativas a nosso respeito, tá? Os nossos pensamentos, eles vêm na cabeça o tempo todo. A gente não tem o menor controle sobre que pensamentos vêm.
tá? Então, assim, antes aqui de começar a aula, quando eu comecei a conversar com vocês, milhões de pensamentos estavam pensando na minha cabeça, né? Então, eu pensava quantas pessoas vão chegar, quem são as pessoas que estão aqui, como as pessoas vão me receber, como eu posso fazer para que as pessoas, para passar todo o conhecimento que eu quero hoje para elas, milhões de pensamentos. E esses milhões de pensamentos me geram várias emoções, tá? Então, numa mesma situação, que pode ser eu estar aqui dando essa aula para vocês, eu vou ter diversas emoções ao mesmo tempo, porque eu penso coisas diferentes na mesma situação, tá? Então, não necessariamente uma situação só me traz uma emoção. Por quê? Porque uma situação pode me trazer diversas formas de pensar. Eu posso ter diversos olhares para a mesma situação, e isso vai gerar diversas emoções diferentes, tá? E nós não temos consciência disso, tá? Então, assim, eu tenho essa consciência porque eu me trabalho e porque eu trabalho com isso há muito tempo. Mas a gente tem que entender que o paciente não tem essa consciência. Então, o paciente vai chegar no consultório dizendo assim, eu me sinto ansioso. Ou vamos pensar que algumas pessoas que estão entrando agora na aula, talvez algumas pessoas entrem na aula se sentindo ansiosas, se sentindo felizes. Outras pessoas vão entrar na aula se sentindo aliviadas, porque elas estão pensando coisas diferentes, tá? E a gente vai entrar nisso agora. E aí o Beck, ele coloca assim, ó, que o que faz nesta aula terem pessoas ansiosas, pessoas felizes, pessoas gratas, pessoas irritadas, pessoas incomodadas, é a interpretação delas da situação. Então, não é a aula em si que gera as emoções, mas a maneira como elas pensam a aula. E essa virada de chave, esse entendimento do modelo cognitivo ajuda muito desde o primeiro dia da clínica. Porque quando a gente entende que todas as reações que os nossos pacientes estão trazendo, e aí podem ser reações emocionais, podem ser reações comportamentais, podem ser reações fisiológicas, todas as reações que os pacientes trazem estão relacionadas à forma como eles estão vendo as situações. E aí eu preciso, com o meu olhar de fora, com as ferramentas que eu tenho como psicólogo, ajudar esse paciente a averiguar primeiro, identificar primeiro o que ele pensa, depois averiguar se o que ele pensa é totalmente real ou se existem distorções ali, tá? Então, vamos evoluir aqui no pensamento, tá? Então, como a gente acessa os pensamentos? Vamos lá. Básica TCC. A base é, os pacientes chegam no consultório com ou sem transtorno, mas eles chegam no consultório com uma dor emocional, que é o que faz com que eles busquem terapia, tá? Então, eles podem ter uma dor que se tornou um transtorno, eles podem não ter um transtorno, mas terem sintomas. Eles já buscaram formas de melhorar e não encontraram sozinhos, ou não conseguiram sozinhos sustentar aquela melhora. E eles foram procurar ajuda. A gente tem que ter a base se o meu paciente está trazendo questões, independente de quais sejam, ele traz porque existe uma forma dele de pensar que eu preciso identificar. E eu preciso identificar a forma dele de pensar naquilo que está gerando a dor dele. Então, eu preciso fazer perguntas, eu preciso ter uma escuta clínica atenta, então eu quero a escuta clínica de vocês atenta a buscar, acessar os pensamentos que estão gerando as dores que trouxeram eles para a terapia. Ok? E como eu faço isso? Dando informações para esse paciente em relação a isso. Quando eu chego para o meu paciente e digo assim, Fernanda, não, vou trocar o nome, Maria, você está me trazendo aqui hoje que você se sente muito ansiosa e que a sua ansiedade está se tornando algo prejudicial na sua vida. Eu quero, né, que eu entendo que você esteja ansiosa, eu entendo que você queira ajuda para a sua ansiedade, mas eu preciso entender, em que situações essa ansiedade vem.
Eu preciso que você me traga alguns relatos, que você me contextualize a sua ansiedade. E por que eu quero que ela me contextualize a ansiedade dela? Por que eu quero que ela me traga, né, quais são as situações em que ela se sente ansiosa? Porque é a partir daí que eu vou começar a montar o modelo cognitivo, que é, nas situações, é a forma dela pensar que está gerando essa reação nela. E aí eu vou, muitas vezes, na primeira sessão, eu ainda não trago o modelo cognitivo tão estruturado para o paciente, mas eu já vou trazendo na minha fala. Então, eu vou dizer, Maria, então você está me dizendo que você se sente ansiosa, então eu já uso a palavra sente, para mostrar para ela que é um sentimento, que você se sente ansiosa. Na situação em que você pensa sobre a sua vida profissional, porque você está pensando coisas que ela fala, vamos supor, vamos dificultar aqui. Aí ela vai dizer assim, mas eu não sei o que eu estou pensando, Fernanda, eu não sei o que eu penso, eu só me sinto muito ansiosa quando eu penso na minha vida profissional. Eu penso na minha vida profissional, isso me gera uma ansiedade, me gera até um tremor, sabe? Eu fico com as mãos suando quando eu penso na minha vida profissional. Ok. Então, você está me dizendo que pensar na sua vida profissional gera ansiedade. Aí ela, muitas vezes, a pessoa que não está psicoeducada vai te dizer o quê? A minha vida profissional me deixa ansiosa. E aí a base da TCC já mostra para vocês o quê? Não é a vida profissional dela que deixa ela ansiosa, é o que ela pensa sobre a vida profissional dela que gera ansiedade. E eu preciso acessar esses pensamentos, identificar esses pensamentos, entender a veracidade dentro da situação em que ela está vivendo ali de vida, o quanto isso é real, o quanto isso é distorcido. Porque se for real, eu preciso solucionar os problemas que a Maria está me trazendo. E se isso é distorcido, eu preciso ajudar a Maria a ver as coisas como elas são. Tá? Mas o fato é, se ela chega lá me dizendo, eu estou ansiosa, a minha vida profissional me deixa ansiosa, eu tenho que, na mesma hora, ter uma escuta de, peraí, não é a vida profissional, é a forma como ela pensa a vida profissional. Eu preciso acessar esses pensamentos. Então, eu preciso explicar para ela que, na terapia que eu trabalho, a gente acredita que é a forma como a gente pensa que geram as emoções. Então, que eu preciso que ela me ajude a identificar esses pensamentos, mas que eu entendo, e aí eu amparo, eu acolho, mas eu entendo que você não saiba me dizer isso de cara. E eu entendo que você adoraria fazer isso, né? Você veio para cá buscar ajuda, você quer melhorar, e você quer que eu te ajude. Você quer mudar esse cenário. E eu quero te ajudar a mudar esse cenário. A gente vai juntos construir esse raciocínio. A gente está só se conhecendo. Essa é só uma primeira sessão. Nós juntas, nós duas juntas. Por quê? Porque dentro da base da TCC está o empirismo colaborativo, que nada mais é de que juntos a gente vai construir um plano de tratamento, juntos a gente vai tratar, porque a gente tem um objetivo com isso. Então, vamos lá. No modelo cognitivo, a gente entende, como eu falei para vocês, que na situação eu penso, eu sinto, eu me comporto. Isso a gente coloca dessa forma, né, situação, pensamento, emoção, comportamento, para ficar mais didático, ok? Mas a verdade é que às vezes a gente sente antes de pensar, tá? Às vezes a gente já se comporta, tem um impulso de se comportar antes de qualquer coisa numa situação. Então, isso tudo vai acontecendo, e dependendo da pessoa, a mais emotiva se emociona primeiro, a pessoa mais impulsiva lá, mais ativa, vai lá e age, mas assim, a gente entende que é isso aqui. E a gente entende que é o sistema de crenças que faz com que tudo isso aconteça. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Emoção e cognição estão juntas, interdependentes. A gente não entende que a cognição vem antes da emoção, ou a emoção vem antes da cognição. Depende de cada situação, depende do paciente, tem uma série de coisas, tá? Então, por mais que a gente chama, vamos lá, pensando na base que eu quero trazer para vocês hoje, a gente chama de terapia cognitiva, porque o Beck coloca que quando a nossa forma de pensar a nosso respeito, a nossa forma de pensar a respeito do mundo, a nossa forma de pensar a respeito dos outros, as regras que a gente cria
E a nossa forma de funcionar no mundo está relacionada aos nossos pensamentos. Mas ele não diz que o pensamento vem antes da emoção. O pensamento influencia na emoção. E a emoção influencia no pensamento, mas ele vai trabalhar mais com esse olhar da reestruturação cognitiva, ok? Mesmo no trabalho de regulação emocional. Eu vou trazer isso para vocês mais na frente. Então, qual é o papel do pensamento, né? Então, aqui eu estou falando para vocês que eu quero trazer a base, né? As cognições que o Beck tanto coloca, que é tão importante para nós, terapeutas cognitivos. É pensar que a manutenção de uma dor emocional, que é o que faz com que o paciente busque o tratamento, tá? Então, o que faz o paciente buscar o tratamento é a manutenção de uma dor emocional, de uma dor que ele sente. E ele sente porque ele está tendo uma série de pensamentos ruminativos, muitas vezes, que mantém ele naquilo, tá? Então, vamos lá. Eu entrei para a faculdade e quando eu entro para a faculdade, eu olho ao meu redor e começo, e aquilo me ativa uma crença que estava adormecida de que eu não sou boa o suficiente. Então, ao longo da escola, eu estudei muito, eu me empenhei muito, eu fiz tudo com muito afinco e eu era excelente. A criança estava adormecida, ok? Quando eu entro para a faculdade e eu vejo um monte de pessoas concorrendo comigo, pessoas se dedicando muito, aquilo ativa a minha crença de que eu não sou boa o suficiente, tá? E aí, nessa hora, eu vou começar a distorcer algumas coisas, porque quando eu estou com uma crença acionada, é como se eu colocasse um óculos, vou botar aqui o meu, ó, um óculos embaçado, então eu visse tudo embaçado, ok? E a partir do momento em que eu vejo tudo embaçado, eu vou direcionando os meus pensamentos para a manutenção da minha crença. Por exemplo, Seu áudio, Fernanda. agora foi, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Da manutenção dessa crença. Então, a minha crença é ativada quando eu entro na faculdade. Aí eu começo a pensar, tá vendo? Eu só era boa aluna na escola porque eu estudei numa escola fácil. Eu só era boa aluna na escola porque eu era muito boazinha e os professores me passavam pelo conselho. Eu passava de ano pelo conselho de classe. Os professores gostavam de mim porque eu era muito disciplinada. Mas a verdade é que eu nunca fui boa o suficiente. E agora, na faculdade, eu vejo que eu não sou boa. Então, eu vou fazendo o quê? Desqualificando o positivo. Eu vou minimizando as minhas conquistas. E aí, para manter essa minha crença de que eu não sou boa o suficiente, que estava adormecida enquanto eu estava seguindo as minhas regras. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes, enquanto a gente está seguindo as regras, a nossa crença fica adormecida, porque se eu tenho uma crença de que eu não sou boa o suficiente e eu me dedico com muito afinco e vai dando certo, a minha crença de não ser boa o suficiente fica adormecida. Mas a partir do momento em que eu entro numa universidade, em que eu não tiro uma nota tão boa, ou que eu vejo pessoas que eu acho que são muito melhores que eu, aquilo aciona a minha crença. E eu vou percebendo, quer dizer, o paciente não percebe, mas a gente tem que saber, como base da abordagem, que a pessoa estava adormecida com a crença dela, e que ela foi ativada naquele momento em que ela voltou para a faculdade, e que a partir daí ela vai trazendo para você uma série de relatos que a gente entende como distorções cognitivas, que é essa desqualificação do positivo, quando eu penso eu só passei porque era fácil, ou uma abstração seletiva, ou quando eu penso mas todo mundo foi bem, todo mundo na minha escola ia bem. Eu vou desqualificando, eu vou fazendo, muitas vezes, leitura mental. Está na cara que o professor sou boa. Por isso que ele está me fazendo perguntas. Ele já percebeu que eu não sou boa e ele quer me testar.
E aí eu vou tendo uma série de comportamentos evitativos, muitas vezes, tá? Por quê? Porque eu quero evitar essa dor tão forte. Aí eu passo a não ir para as aulas, eu passo a não ligar a câmera, a não fazer pergunta, eu passo a me isolar. Eu estou querendo trazer para vocês, gente, o raciocínio por trás da terapia cognitiva, tá? O raciocínio por trás dos conceitos base. Estou trazendo alguns exemplos para ver se fica claro para vocês, porque se vocês entendem que é o nosso sistema de crenças que faz com que a gente crie regras, que isso é formado lá na nossa história de vida e que isso é mantido por uma série de distorções, erros na forma de pensar, de processar o pensamento. Por que é erro, Fernanda? Porque a gente não olha a situação como um todo, a gente olha a situação num funil em que a gente só mantém aquilo que a gente acredita. Porque seria muito louco a gente ficar o tempo todo se esbarrando com algo que vá contra aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que eu não sou boa e eu tiro uma nota boa, eu falo, peraí, eu sei que eu não sou boa, eu tirei uma nota boa? Não faz sentido. Ah, faz, porque estava fácil a prova, o professor deu nota boa para todo mundo. Porque aí passa a fazer sentido. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui no modelo cognitivo, vamos pensar aqui no que a gente está vivendo hoje. Algumas pessoas entraram na aula atrasadas. E aí a gente já avançou para caramba aqui, já trouxe uma série de conceitos, nem sei que horas são. Trouxe uma série de conceitos, já avançou para caramba aqui. E aí a gente pensa assim, né? Perdi uma parte importante da aula, eu não vou conseguir entender mais nada. Não adianta. Eu não vou nem tentar. Eu nunca serei bom o suficiente. A pessoa que entra atrasada nessa aula do Zoom e pensa essas coisas, provavelmente ela vai se sentir muito ansiosa e muito angustiada. Agora, a pessoa pensa assim, eu espero não ter incomodado a professora entrando depois. Talvez ela se sinta preocupada. Será que eu atrapalhei a professora entrando mais tarde? Espero que não. Eu vou me sentir preocupada. Uma outra pessoa pode pensar assim, oba, que bom que eu consegui chegar a tempo. Perdi só a parte inicial, mas vai ser tranquilo. E aí essa pessoa vai se sentir, talvez, tranquila, porque ela conseguiu chegar na cabeça dela. Então, é importante, assim, quando a gente mostra para o nosso paciente, quando a gente entende, como terapeutas, que o paciente se sente tranquilo porque ele pensa coisas, o paciente se sente ansioso porque ele pensa coisas, o paciente se sente irritado porque ele pensa coisas. Vamos pensar em outra pessoa que se sinta irritada nessa aula. Talvez ela pense assim, caraca, deixei de assistir minha aula na faculdade para assistir essa aula porcaria aí que a Fernanda está trazendo. Irritada, talvez, de estar aqui. Com raiva até, não sei. E aí é importante a gente entender isso, porque o Beck traz esse construto que é muito importante, na TCC, que é na situação que eu penso, e porque eu penso, eu sinto. Então, não é a situação em si, é a minha forma de pensar. E tem muitos pacientes muito emotivos que vão trazer só, eu entrei na aula e fiquei tranquilo, eu entrei na aula e fiquei irritado, eu entrei na aula, essa aula me deixou irritado, a aula me deixou, né? O discurso do paciente é, a aula me deixou irritado, a aula me deixou tranquilo, a aula me deixou preocupado, a aula me deixou ansioso. Nós, terapeutas, entendendo a base da TCC, temos que, de cara, ter uma escuta clínica de que, opa, essa frase não está legal. Eu não vou dizer isso para o paciente, tá? Eu vou pensar isso como terapeuta, essa frase não está legal. Não é a aula que deixou ele irritado, a aula que deixou ele tranquilo. Algo ele pensou que deixou ele dessa forma. Eu preciso ajudar ele a identificar. Porque o que eu sei é de terapia cognitiva comportamental. O que eu sei é que na situação é a forma que eu penso que gera as minhas emoções. E o que eu sei é que ele vem me trazendo constantemente uma irritação, uma ansiedade, uma preocupação. E eu preciso identificar quais são os pensamentos que geram isso. Quando eu entendo essa base, quando eu entendo isso, eu consigo ir ouvindo o meu paciente e ir organizando a casa, que eu digo. E trazendo e colocando as coisas nas suas caixinhas, né? A caixinha da situação, a caixinha do pensamento, a caixinha da reação emocional. Eu vou colocando as coisas em caixas.
Isso vai me ajudando a organizar. Então, é nessas situações que o paciente sente assim, que se comporta assim. E aí o Beck coloca que, na verdade, né, então a gente tem o nosso sistema de crenças, tá? E ele coloca que dentro desse sistema de crenças, né, então a gente tem crenças positivas e negativas a nosso respeito. E é a partir desse esquema de crenças, de cognições, é que a gente vai atribuir significado às coisas. É que a gente vai criar expectativas. Então, as expectativas que vocês têm em relação a essa aula, as expectativas que vocês têm em relação a se tornar psicólogo, a ser psicólogos. Tudo isso está relacionado a um esquema cognitivo, que é algo como se fosse... Eu faço muito assim, porque é algo como se fosse uma grande teia de informações, tá? E a nossa memória está influenciando diretamente as nossas expectativas, a nossa memória, aquilo que a gente tem armazenado no nosso cérebro, e todas as nossas crenças estão completamente relacionadas a isso. E a gente entender isso, que o nosso paciente tem um sistema de crenças, que a atenção dele é focada a partir das crenças dele, né? Então, a gente vai estar aqui por 2 horas, ou talvez até um pouco mais, e pensar assim, é claro que vocês não vão conseguir armazenar tudo de uma vez só. O que vai fazer um armazenar um conteúdo, o outro? Ao viés de atenção da pessoa. E o viés de atenção da pessoa está relacionado à história dela. E tudo isso importa. Então, vamos lá. O que a gente precisa, né, ter como base para ir começar a ter essa escuta clínica, ir separando as caixinhas, né? Que na terapia cognitiva, quando o indivíduo chega no nosso consultório, a gente sabe que ele tem um viés esquemático cognitivo, que fala das crenças dele, que fala das regras dele, que fala da memória dele, que fala da forma dele de funcionar. Ele tem uma vulnerabilidade específica, que eu não sei qual é, e eu preciso entender qual é. Ele tem modos de funcionar, e esses modos de funcionar vão né, modos cognitivos de funcionar, modos emocionais, motivacionais. O que motiva, né? O que motiva a gente estar aqui nessa quarta-feira à noite? Modos comportamentais. E tudo isso, gente, flutua, tá? Em alguns momentos a gente está mais motivado para uma coisa, em outros momentos para outro. Essa flutuação de intensidade faz com que em alguns momentos eu esteja muito ansioso com a minha vida profissional, em outros momentos eu esteja menos ansiosa com a minha vida profissional. Isso faz com que em alguns momentos a minha vida pessoal, meu relacionamento amoroso tenha um peso gigantesco e em outros momentos menos. E essa flutuação vai aparecer no consultório. Né? Então, às vezes é engraçado, o paciente chega dizendo assim, olha, eu vim falar aqui da minha vida acadêmica. Então, o meu objetivo é trabalhar na vida acadêmica. Eu namoro, meu namoro está ótimo, minha vida amorosa está ótima, isso não é uma questão. E aí, daqui a pouco, a pessoa traz uma questão amorosa gigantesca. Ela mentiu para você? Não, aquilo não estava no radar dela, aquilo não estava acionado, a energia dela não estava naquilo. Ok? Então, a gente tem que ter esse olhar, tá, gente? Eu quero que vocês tenham esse olhar aí é o sistema de crenças, é a maneira como eu penso. E a maneira como eu penso vai definir como eu sinto, né? Então, cada pessoa que está aqui agora nessa aula, e eu ainda digo mais, ó, podem ter 20 pessoas ansiosas agora nessa aula. E das 20 pessoas, se eu perguntar para cada uma o que está passando na cabeça dela, que está gerando essa ansiedade, vão ser pensamentos diferentes. Tá? A mesma emoção não precisa estar relacionada ao mesmo pensamento. Então, uma pessoa pode dizer que está ansiosa porque ela pensa que é muito conteúdo e ela não vai conseguir dar conta. Uma pessoa pode estar ansiosa porque ela vai ter que sair da aula mais cedo e ela está vendo que a aula está legal e ela não gostaria de sair mais cedo. Uma outra pessoa pode estar ansiosa, na verdade, porque ela está pensando que ela nunca vai conseguir aplicar isso tudo, talvez ela nunca tenha oportunidade de usar todo esse conhecimento. Então, a mesma emoção pode vir de pensamentos diferentes. E por que é importante? Vamos pensar aqui, né? O meu objetivo hoje com vocês é trazer a base. Por que é importante entender isso? Porque daí você, em tempo algum,
quando um paciente chega para você dizendo que está ansioso numa situação, ou que está irritado numa situação, você vai partir do princípio de que você já sabe por que ele está ansioso. Porque é óbvio que a pessoa só pode estar ansiosa por isso. Não! A gente não sabe. E a gente precisa perguntar. E isso é uma coisa muito importante na TCC. Tudo a gente pergunta de uma forma socrática, de uma forma aberta. E vou falar disso mais para frente. Então, até aqui, o que eu quero que vocês entendam é: o paciente chega disfuncional. Disfuncional é uma palavra que me incomoda um pouco, mas eu gosto de explicar, tá? Disfuncional para aquilo, no sentido de que não está funcionando para ele, tá? Então, disfuncional não está funcionando para mim. Ele traz um sistema de cognições distorcidas, pensamentos distorcidos, processamento do pensamento distorcido, que mantém eles nesse quadro de dor emocional. E o nosso trabalho vai ser identificar isso tudo, colocar isso, cada coisa na sua caixinha, tá? Para poder, modificando esse modo dual de funcionamento, ajudar ele a construir formas mais adaptativas de lidar. Então, até aqui era isso que eu queria trazer para vocês. E eu